É isso aí, galera. Percebemos que no Brasil ainda sofremos muito por conta do racismo. E hoje, para iniciar esse programa, viemos com um tema muito bacana para discutir com vocês, que é o colorismo. Estou aqui ao lado de Dada Rabelo, Jé Calisto, e esse é o nosso primeiro Papo Regra. Fala aí, Jé. Acho que quando a gente fala de colorismo, tem uma base para se começar a falar, que é a pigmentocracia. O quão preto você é na sociedade brasileira hoje. Eu acho muito engraçado que as pessoas têm o hábito de, por exemplo, o pardo, né? Eu posso me ver, as pessoas me chamam às vezes de pardo, por exemplo. Você é pardo. Você é pardo. Quando pardo não é raça, é uma cor. Até um tom pardo, né? Falar pardo é uma coisa, é pejorativo, né? É sujo, né? Pardo nada mais é do que uma questão de sujo. Porém, a questão principal, a ideia principal é assim, em quais situações ser menos negro te favorece ou não piora a sua situação. Eu já vi muitas situações das quais as pessoas, é um assunto bem até que eu vivi a minha vida toda, isso, né? A dualidade de não entender qual raça eu pertencia, porque eu tenho um colorismo muito grande da minha família, agradeço muito por isso, teve tudo preto, lindo, arranjado, é japonês, E passar por isso por muito tempo, né? E me ver em situações das quais eu podia entrar em alguns espaços por ser mais claro do que alguns irmãos meus. Sim. E isso, conforme eu fui entendendo, começou a me machucar muito. Me ver em situações que eu era mais aceito, né, do que outras pessoas. E outras situações das quais as pessoas me falavam coisas, por exemplo, racistas, por não me considerarem negro, né? Por naquele espaço, naquele contexto. Ela fala, não, ele é mais mulatinho, né? Ele não vai. Não é tão preto assim. Até isso entra numa questão que vai muito além de como o pardo já se beneficiou no período colonial. O estupro, né? O estupro do dono da fazenda com a escrava e nascer, né? Essa coisa linda aqui. E o apego, às vezes, com o pai, às vezes, né? Rolava, acontecia muito. O cara se beneficiava, o cara era escravo, vivia lá dentro. Então, quanto mais branco ele fosse, melhor ele estaria bem. Então, o apego do negro, da cultura negra, né, era melhor, né? Era melhor se afastar daquilo. Isso cai no catolicismo do negro, né? O negro se catoliza para poder parar aquela perseguição à Umbanda. Então, assim, é uma questão muito complexa. que se eu puder, vai muito a se falar, mas é isso, né? Acho que cada um passa por situações, assim como vocês vão poder falar, e queria ouvir também. Fica à vontade, Dada. Sua vez agora. Pra quem não conhece, ela aqui é a nossa Dada Rabelo. E vai falar um pouco do colorismo na sua visão. O que é o colorismo pra você? O que você acha? Cara, eu tô muito perto daquilo que é do GE. Porque a gente tá no mesmo tom de pele. Eu acho que a gente tá muito próximo dessa ideia. Eu passei por situações assim. E eu até comentei em uma das nossas reuniões de ter alguém branco falando pra mim, mas você não é assim porque você não é tão preta. Eu confio em você porque você não é tão preta. E aí você sentir, cara, a dor de quem é preto, tá ligado? Como se você não fosse. Sim. Te coloca numa posição como se você não fosse preto. Fala, não, mano, eu sou preta, olha pra mim, tá ligado? Mas te favorecerem por você ser menos preta, tá ligado? E você, Clebão, que é azul? Então, eu tava até tentando achar aqui, que é algo que aconteceu, não vou lembrar agora, mas tem toda aqui, ó, acabei de achar. Que o pessoal fala da redenção de Cã, né, mano? Que, tipo assim, que é um quadro onde uma mãe preta, a filha dela é um pouco mais clara do que ela, a filha se casa com um homem branco e o neto dela é uma criança branca, tá ligado? E ela tá, nesse quadro, ela tá tipo agradecendo a Deus que como ela tivesse se libertado, que ser negro é como se fosse uma praga. O quadro vai aparecer aí na imagem. Uma coisa que eu queria trazer aqui, até poderia ser uma discussão com outro caso, outro programa, que é a questão o branqueamento que o Brasil já passou. Sim. Esse quadro para mim retrata muito isso. Quanto mais branco o pardo fosse, melhor, né? Até o movimento eugenista, isso passou pelo mundo todo. O Brasil
né? Como Sim, agora Sim. a gente também passou por isso. E esse quadro, eu acho assim, que numa próxima, se ele casasse com uma mulher branca, teria vencido. Sim, exatamente. Tipo assim, a sociedade pintava que para você ser um ser ideal, você teria que ser branco, Sim. entendeu? Que branco é... Padrão. Exatamente. Seria superior a tudo. Você vai chegar num nível a hora que você estiver branco. Sim, Quanto tipo, mais branco, melhor. Às vezes, o que muita gente não entende, tipo assim, não é uma questão da gente estar querendo criticar as pessoas brancas ou querendo fazer, que num certo ponto muitas pessoas imaginam a questão do racismo reverso. Não, é pelo contrário, tipo assim, a gente não está prezando por uma desordem assim, uma guerra entre as cores, Sim. entendeu? Preto contra o branco, tipo como se fosse os Black Panther contra o Ku Klux Klan, tá ligado? Não, o que a gente tá querendo mostrar realmente é que as pessoas entendam, eu acho que essa questão das tonificações de pele, exatamente. Tipo assim, ó, que nem você é um negro, você e a Dada são negros um pouco mais claros do que eu, então eu sou um negro muito mais retinto, entendeu? Então, historicamente, assim, num contexto geral, se vocês pararem para analisar, os negros mais retintos, assim como eu, eles sofriam muito mais, entendeu? Por sua cor. E, nossa, a gente viu diversas atrocidades históricas que aconteceu isso. E, tipo, não preciso nem falar, né? Não. O pessoal pegar um livro, Isso- alguma coisa para a parede. Coisa que você foi Isso é chover no molhado, né? Eu até queria falar uma coisa pra vocês, para o pessoal não entender errado, aqui não é uma questão de vir falar, ah não, a gente veio lutar, porque não é isso, é muito mais uma questão de mostrar que além do racismo existir, ele existe várias formas que imagina Porque você é preto demais, porque você não é tão Sim. preto assim. E dependendo da sua tonalidade de pele, ele vai ser mais intenso ou menos intenso, entendeu? Não, e Mas assim, uma coisa só que não vai deixar de doer. Exatamente. então eu ia falar isso agora, porque colocam a gente às vezes numa posição racista, que nem foi o caso dessa menina. Não, mas você não eu confio em você porque você não é tão preta. E aí, de repente, se você concorda com isso, você fica numa posição de racista com aquele que é mais preto que você, tá E ligado? aí você fica na situação assim, você concorda, porque é sua amiga, você às vezes fica numa situação de, vou concordar, porque deixa eu passar. Ou você... Então, mas já houve um tempo em que eu concordei muito mais, Sim. porque eu não me entendia como negra. Pode crer. Houve um tempo que eu me descobri. Hoje, falando assim, hoje eu consigo sim, falar sobre diferente, isso. eu também. Sei lá, 4 anos atrás eu não tinha essa ideia. Pra mim eu era mais branca, tá ligado? Pode Eu era crer. mais branca do que preta. Eu entendo. Pode crer. Eu entendo bastante. E mesmo meu pai sempre me colocando numa posição, a gente falou disso outro dia, Sim. de meu pai sempre me colocar como negra, de me incentivar contra as minhas origens, papapá. Pra mim era muito complicado, porque tem minha mãe branca, tá ligado? Sim. E eu tive muito convívio com a parte branca da família, entendeu? Não menosprezando nem nada, pelo amor de Deus, mas assim, eu não me colocava como negra e várias vezes me colocaram nessa situação do você pode mais porque você não é tão preta assim. E isso não me afetava, até eu me descobrir como preta, entendeu? Até eu começar a enfrentar a sociedade e me colocar como preta. E aí eu passar a entender, e aí eu me colocarem nessa situação e falarem, pô, é como se eu estivesse concordando com esse ato de racismo e me colocando como racista. Antes não doía tanto, mas agora não. E eu me oponho. Sim. Agora eu me coloco. Agora Não, você entende a situação. Eu me vejo numa situação bem parecida, a gente já conversou sobre isso. Sempre fui hoje eu entendo, sempre fui muito privilegiado por ter uma família estruturada, assim, bem estruturada. E além de tudo, não estruturada financeiramente, mas psicologicamente, eu sempre tive pessoas para me suprir ali. E como eu falei já, num multicolorismo enorme. Então, o racismo para mim veio de uma forma muito lenta, muito demorada. Eu só fui ver o que era racismo quando já estava atrasado. Eu não entendia que aquilo era racismo, pelo contrário. saiu catando Eu nasci num bairro onde o racismo praticamente não existia. De vez em quando o pessoal falava assim, aquele velho lá não gosta de preto. Pode Aquele crer, acontece e no muito. contexto, eu não era tão preto. Sempre tinha um moleque que Sei era... lá, barato. Mais Você tá se preto que eu. referindo ao outro maluco lá, não. Então eu sempre fiquei... Demorou muito pra mim ver que o racismo estava acontecendo na minha frente, com meus irmãos, e eu às vezes estava calado. Às vezes por não entender, às vezes por estar num contexto que eu não sabia se eu era preto o discordasse, suficiente ou ou se eu não. discordasse o que as pessoas
pessoas iam dizer de mim, eu falava que eu tava sendo racista com branco também. Então, assim, sempre uma confusão do caramba. E já houve de você achar que você não era tão preto, assim, pra defender o preto, tá ligado? Sim. Seria bom me olhar, porque eu já, no começo, quando falavam pra mim, me colocando nessa posição, eu não sabia como eu ia fazer pra defender, porque tipo, a pessoa ia me olhar como se eu não fosse tão preta assim, entendeu? E eu tive que, mano, foi um processo muito difícil pra mim, cara. Imagina, é um bagulho muito louco, né, mano? Tipo assim, eu acho que também as pessoas ficam até perdidas na hora de se referir a gente, né, mano? Tipo assim, tem muita gente que tem medo de falar, mano, o Clebão é negão, tá ligado? Os caras falam, mano, tem uns mano que é tipo assim, igual você, mano, igual eu como. De cor, tá ligado? Mas de cor, tá ligado? Mano, sou preto, tá ligado? Sou negão, não tem, mano, que fala, caralho, o Clebão é negão, mano, ele é preto, pá. E às vezes eu vejo os mano falando assim, mano, mas o cara é moreno, tá ligado? O cara é mulato, mano. Mano, eu odeio que me chama morena. Mano, isso é totalmente errado Não é falar preto, mulato, é tá preto. ligado? Porque a origem da palavra mulato, se eu não estou enganado, mulato veio que era da junção da égua com o jegue, né, mano? E daí dava mula, tá ligado? Então mulato surgiu dessa palavra, entendeu? Então, tipo assim, quando a pessoa se refere a mulato, tá se referindo à questão de mula. Então você tá querendo colocar a pessoa de um certo ar de inferioridade, tá ligado? Então é por isso que é errado você que tá assistindo aí chamar alguém de mulato, tá ligado? Nunca mais. Sim, é um bagulho muito louco. É igual eu tinha comentado, a questão do pardo. A palavra pardo, ela tem um peso assim de sujeira. Sim, mano. Igual o nosso amigo estava aqui agora, ele fez um comentário que me remeteu muito à minha infância, de escutar muito isso de pessoas, que é, no branco, na cocada branca e na cocada preta, eu gosto, mas o ruim é o moreninho. Alguns trocadilhos desse jeito. Trazendo essa coisa ruim, a coisa suja, né? Com uma cor de terra, né? Uma coisa. Então todo dia, né? Todo dia uma. Cada dia é uma descoberta, né, mano? Tipo, é muito difícil implementar isso daí na cabeça das pessoas, assim, principalmente não só dos negros, tá ligado? Mas das pessoas não negras também. Mas eu acho que às vezes também é até difícil a gente falar do nosso próprio povo. Tipo, hoje em dia, pelo fato de ter tecnologia e tal, beleza, o pessoal tá mais antenado, tem muitas referências, assim, tem muitos blogueiros negros, muitos artistas negros, então tem o pessoal que é uma referência. Mas sim, principalmente aqui, vamos supor, no caso do interior, tá ligado? No interior é muito difícil o pessoal ter acesso à informação, esse tipo de informação. Não que o pessoal não tenha acesso, que o pessoal não busca. Então, a gente tem essa noção de falta de informação, a gente se reuniu, com os familiares, a gente fez uma reunião com a psicóloga e tal, e a gente começou a discutir isso na reunião. E aí, tipo, a galera que tava de fora ficava tipo assim, sério isso? Verdade isso? Porque desconhecem. Na reunião tinham pretos e brancos, e os brancos se surpreenderam porque não entendem, não conseguem ver o racismo como a gente vê, porque a gente sente, eles não. Então aqueles que não são racistas, que não enxergam assim, têm muita dificuldade de acreditar que o racismo existe, e a gente expondo isso. E aí quando a gente entra nesse lance do colorismo, aí eles ficaram mais pilhados ainda. Então eu acho que é muito, muito necessário isso que a gente está fazendo, ter discussões como essa, a gente sempre que puder. Outro dia a gente conversando com o Gui, em uma das reuniões que a gente teve, Sim. a gente falava justamente disso, da falta de falar disso em qualquer momento, o tempo todo. Tipo assim, a gente está aqui à toa, que, sei lá, 2 horas a gente vai trocar uma ideia e tal, é necessário que se fale disso, para que as pessoas tenham informação. Sim, porque isso aqui que é questão, tipo assim, você fala desses certos temas, aí o pessoal começa a te taxar como politicamente correto, Vitimismo, como cara né? chato. Vitimismo. Tá, sim, exatamente. Eu lembro Militante. Eu lembro que até na adolescência, tá ligado? Tipo, a gente tinha uma professora que ela a todo momento falava, vocês são negros, vocês têm que se autoafirmar. Isso aí que você tá falando. Exatamente, a dona Débora Nunes. Nunes. Mano, e ela, tipo assim, ela falando a verdade na nossa cara e nós moscando, falando assim. Reclamando que ela. Cara, eu não lembro muito disso. O pessoal Não. reclamar que ela só falava sobre preto na aula. Sim, mano. E engraçado, só tinha pardo na sala. Tá ligado? Cara, é muito complicado essa situação de, pra você ter uma ideia de como, igual eu falei já, o quanto mais se afastar do negro, da sua descendência afro, vai facilitar na sua vida. Eu acho que pra encerrar, para não decorrer muito, eu trouxe um negócio, um escrito de um pensador que eu gosto muito, escritor,
que é o Leopoldo Duarte, que ele fala o que é ser negro no Brasil. Pra ele, né? Queria ler aqui pra vocês, eu não sou muito bom em voz alta, tá? Peço perdão. Pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como uma identidade sociocultural e, sobretudo, política, daqueles povos oprimidos pelo sistema racista da supremacia branca e eurodescendente. No Brasil, mais especificamente, seriam os índios e descendentes de africanos, que não têm a sua branquitude como justificativa para o menosprezo. Duarte Leopoldo. Não, um bagulho fantástico meu que o cara escreveu. Tipo assim, se a gente parar pra analisar, cara, ele não tá errado, tá ligado? Eu concordo muito, assim, em muitas coisas que ele falou aí. 99% do que ele falou, eu concordo. Eu acho que o que as pessoas confundem muito é que a questão de cor de pele e ser negro não tem tanto a ver. Porque existe, assim como tem hoje no Brasil, o branco não vai, o branco que vai pra gringa passa perto lá. Que lá você não é branco, cuzão, lá você é estrangeiro. O próprio negro mesmo, eu conheci pessoas que foram para bairros negros lá nos Estados Unidos e o negro tocou os caras de lá, falou, viu, rala, não porque é preto, você é imigrante, você é diferente lá. Exatamente. No próprio Brasil você vê que existem brancos de várias cores, né? O cara consegue pegar cor, por exemplo, fica laranjado, sabe? Não é Donald Trump. Então, tipo, você é latino lá. Então, assim, mano, ser preto, ser negro não tem a ver com tom de pele. Existe preto de tudo quanto é cor. É uma questão social, uma questão de cultura, cara. Eu cresci com várias culturas diferentes, como índio, como preto, como branco. E não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, agradeço muito pelo multicolorismo que o mundo me deu depois me deu. Eu acho que pra encerrar também minha fala, eu acho que a ideia é o pessoal começar a se atentar mais a esses assuntos, tá ligado? Começar. Do dia a dia, né? Sim, exatamente. Começar a levantar essas discussões, começar a realmente pensar nessas questões, porque, cara, é extremamente complicado. A gente sente o racismo na pele diariamente, entendeu? E uns sentem mais, outros sentem menos. Tem pessoas que ainda não sabem que são negros, ainda não favorecem. Sim, e tem muitas pessoas ainda que não sabem nem por que causa tá lutando. Mas eu acho que é bom você que está assistindo parar realmente para refletir nisso daí. Vamos que vamos. É isso. Eu vou deixar as minhas palavras, as do Clebão. É isso aí, rapaziada. Esse foi um papo reto. Esperamos que vocês gostaram.